bom dia. Hoje, 28 de maio de 2020. Agora são 9 horas da manhã. E aí eu vou fazer uma pequena videoaula para vocês, onde nós vamos estar trabalhando a questão do renascimento cultural e aprofundando nosso conhecimento. Hoje nós vamos trabalhar a questão da ciência experimental. Então vocês já viram nas aulas passadas que o renascimento foi o desenvolvimento da ciência e o pensamento contrário ao pensamento medieval, ou seja, contrapôs ao pensamento medieval, onde Deus dominava todos os elementos da natureza. Claro que aqui ninguém está querendo ser infiel. Estamos querendo dizer que o homem tem a capacidade, né, de desenvolver alguns mecanismos de controle da natureza, coisa que na Idade Média esse pensamento era totalmente banalizado. Durante a Idade Média, a Igreja Católica disseminar, como ela era a principal religião da época. Aí você pergunta, professor, por que só fala Igreja Católica? Porque ela era a principal religião da Europa. Então, na verdade, a Igreja Católica ela queria continuar com seu poder sobre o mundo europeu. Então, de certa forma, as verdades teológicas elas não permitiam que o desenvolvimento da ciência ocorresse durante a Idade Média. Então, a partir do século XV, nós vamos ter o chamado Iluminismo. E esse Iluminismo se dará através do renascimento cultural. E esse renascimento cultural é o quê? O desenvolvimento da ciência. Se alguém te perguntar algum dia o que foi o renascimento cultural, foi o desenvolvimento da ciência, foi a abertura de pensamento das pessoas. E esse processo se deu através dos dos humanistas, que eram pesquisadores. Se alguém te questionar quem eram os humanistas, os pesquisadores da época, ok? Então aqui nós temos, nasce uma ciência experimental, e aí esse pensamento, essa ciência experimental, ela vem pesquisar, por exemplo, a existência de outros planetas do sistema solar, vem desenvolver teorias sobre o Sol no centro do universo, né? Como, por exemplo, essa teoria chamada de heliocentrismo. Então nós temos o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, o geocentrismo, que é a Terra no centro do universo, e o heliocentrismo, que é a correta, onde nós temos o Sol no centro do universo. A Terra, no caso, é o terceiro planeta do sistema solar. Então, durante a Idade Média, todos os fenômenos da natureza, segundo eles, eram controlados por Deus. Deus tinha a capacidade de controlar, por exemplo, os ventos, os terremotos, tudo o que acontecia sobre os homens era efeito de Deus. Deus que queria que aquelas pessoas passassem por aquele processo. E isso daí era revertido muitas das vezes em pecado, né? Então, muitas das vezes as pessoas, sobre elas era caído a questão do pecado, que a sua fé estava muito pouca, né? Então, de certa forma, esses pesquisadores que eram chamados de humanistas, eles vão desenvolver o pensamento com o uso da razão. Então, com o uso da razão, os humanistas vão dizer o seguinte: cada homem é responsável pela sua vida. Cada homem é responsável pelas suas ações. Cada homem tem capacidade de desenvolver-se intelectualmente. Cada homem tem, por exemplo, as suas responsabilidades, as suas capacidades. Sobre ele nós vamos ter a possibilidade de desenvolvimento intelectual. Então eles acreditavam o seguinte, que se um homem fosse bem formado, sua razão seria bem desenvolvida. Se esse homem não passasse por um bom processo de formação, ele seria quase que um animal, com baixo poder de pensamento racional. Então, o desenvolvimento da razão é, na verdade, o pensamento de que o homem ele também tem sua vida guiada por ele mesmo, que ele é o centro, antropocentrismo. O homem é o centro de suas capacidades, o homem é o centro daquilo que ele quer fazer.
Então, os humanistas, não que eles eram ateus, mas eles queriam dizer o seguinte, que o homem é responsável por tudo que faz. Não é Deus que coloca sobre ele nada, né? Então nasce a química, nasce a ciência de experimentos. Então esses pesquisadores passarão a pesquisar uns com os outros, né? E aí aqui nós temos algumas teorias que passaram a ser contestadas, como por exemplo, Nicolau Copérnico, né? Ele vai então discordar de Galileu Galilei, que a Terra não é o centro do universo. Então, para Nicolau Copérnico, ele vai descobrir, ele vai inventar um telescópio e ele vai descobrir que o Sol, na verdade, é o centro do universo, que a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Através desse telescópio, Nicolau Copérnico vai conseguir enxergar vários outros planetas do Sistema Solar. Aqui nós temos também o desenvolvimento da medicina, né? Como é o caso, por exemplo, desse importante médico, né? Do período do Renascimento Cultural, que foi Paracelso. Paracelso, através de experimentos, descobriu a homeopatia e a quimioterapia, né? Então a quimioterapia ela é lá do século XV, para você entender que hoje a quimioterapia ela é muito utilizada na cura do câncer, né? Então a quimioterapia ela é uma base de estudos antigas que teve como seu pai Paracelso, esse médico pesquisador. Aqui nós temos também Vessalio, né? Fundou, ele que estudou o corpo humano, então ele, através da dissecação de cadáveres, isso que era durante a Idade Média era pecado, né? As pessoas estudarem o corpo humano, cortar o corpo humano. E aí Vessalio fundou as bases da anatomia moderna. Já estou quase terminando, aqui nós temos Fracastoro, né? Fracastoro desenvolveu a teoria do contágio, né? Então foi Fracastoro que, esse importante epidemiologista, não, então ele estudou a questão do contágio, da epidemiologia. Hoje nós estamos vivendo uma epidemiologia que no caso é a Covid-19. E aí no caso Fracastoro foi o primeiro médico a estudar a questão de que o homem tinha a capacidade de contagiar o outro. Antes não. Antes isso era visto como pecado, que era fruto de fé baixa da pessoa, de que a pessoa estava em deficiência com a igreja. Então, Fracastoro foi o primeiro médico a decifrar essa questão, né? De que as pessoas umas contaminam as outras. Aqui nós temos William Harvey, que desenvolveu a teoria da circulação do sangue. Então, William Harvey foi o primeiro a descobrir que o nosso sangue circula sobre o corpo, né? Ele descobriu por onde que o sangue passa pelo corpo das pessoas. E aqui o último slide, né? Que no caso é de Leonardo da Vinci. Apesar de ter se tornado importante apenas nas suas obras de arte, Leonardo da Vinci foi Leonardo da Vinci foi um importante engenheiro que desenvolveu a ideia do parafuso voador, que hoje é o helicóptero, a máquina a vapor, desenvolveu a primeira ideia da máquina a vapor, a ideia do paraquedas, do submarino e dos balões. Então, vocês viram que a Maria Eduarda estava chorando um pouquinho, a gente vai encerrar a aula, mas consegui passar tudo que eu queria passar para vocês. Um forte abraço.